Boa tarde a todos. Amém? Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de dizer que é um motivo de muita alegria de estarmos juntos para mais um dia ouvirmos a palavra do Senhor. Você que está na sua casa, graças a Deus tem esse privilégio, essa oportunidade de poder ouvir um pouco daquilo que Deus tem a falar conosco nesta tarde. E vocês que conseguiram aparecer aqui hoje à igreja, que Deus também possa falar ao coração de cada um de vocês. Gostaria que, em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem se colocar de pé, se colocassem de pé neste momento. Vamos ler um texto em Mateus capítulo 4, versículo 2. Mesmo você em casa, se tiver com a Bíblia aí do lado, pega a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 4, versículo 2. Que diz assim a palavra do Senhor: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vou ler novamente. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Podemos assentar por um instante? Todos nós já ouvimos em algum momento da vida falar a respeito da tentação do Senhor Jesus, o Filho de Deus na forma de homem, então sendo tentado. E o que mais me chama a atenção é que depois de ter orado, de ter jejuado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus então ele teve fome. E foi justamente nesse momento que então o diabo começou a tentar o Senhor Jesus. Todas as vezes que falamos a respeito de tentação, eu gosto de pensar que tentação é algo difícil. É um momento de dificuldade, é um momento que enfrentamos e que não é fácil. Porque se fosse fácil, não seria tentação. Aí eu olhando novamente para esse texto, eu vejo então que o Senhor Jesus, depois de ter orado, de ter jejuado, está passando agora por um momento difícil. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus então teve fome. O corpo do Senhor Jesus fisicamente estava necessitando do alimento. Então podemos entender que, humanamente falando, fisicamente falando, o Senhor Jesus também estava em um momento de fraqueza. E nesse momento, é o momento que o diabo aparece para poder tentar o Senhor Jesus. E às vezes olhamos e pensamos que nós não passamos por momentos difíceis e que não precisamos passar e não podemos passar porque servimos a Deus. E como se o servir a Deus nos livrasse de passar por alguns momentos de dificuldade, de fraqueza, ou nos livrasse de passar por momentos onde podemos ser tentados. Mas a verdade não é essa. Existe sim aquele que tenta nós todos os dias para nos tirar da presença de Deus. Algo me chama a atenção que o Senhor Jesus, orando e jejuando, ainda assim foi tentado. E você, como está? Como tem sido esses dias para vocês? Como vocês têm enfrentado esses momentos de dificuldade, de fraqueza? Talvez 30, 60 dias, 90 dias, talvez enfrentando várias dificuldades. E talvez nesse momento você olhe para você e fala: nesse momento eu me sinto fraco. Nesse momento eu estou necessitado, preciso de algo. E então está ali o inimigo tentando. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus usou da palavra de Deus para poder vencer aquele momento difícil. Ele usou da palavra de Deus para poder vencer a dificuldade, para poder superar a sua necessidade. E eu quero dizer a todos vocês que não será outra coisa que nos fará ficar de pé, a não ser a palavra do Senhor, a não ser a palavra do Senhor, a não ser o Deus que nós servimos. Só Ele pode nos livrar dos momentos difíceis.
Só o Senhor pode nos colocar de pé. Só o Senhor pode nos fazer vencer. Não existe a força do homem, a força do governo, não existe. Existe a palavra de Deus. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, tomando forma de homem, então usa da palavra para vencer esse momento. Não busque recursos em outras áreas, mas busque recursos na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus e vença as dificuldades através da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu gostaria muito que os nossos corações nessa tarde estivessem ansiosos pela palavra de Deus. Estivessem buscando a palavra de Deus. Mas e a pandemia e tudo que está acontecendo, e o governo, e a palavra de Deus? É o nosso alimento, é o nosso sustento, é o nosso cuidado, é a nossa provisão, a palavra de Deus. Por isso, neste momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Quero dirigirmos a Deus em oração. Pai, aqui estamos nessa tarde para buscar a Tua presença, para ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, falando conosco, Senhor. Vemos que o Senhor ali na pessoa de Cristo foi tentado e venceu a tentação através da palavra. Venceu a dificuldade através da palavra. Superou aquela necessidade através da palavra. E queremos, Senhor, vencer através da Tua palavra. O Senhor tem falado conosco nesses dias. O Senhor tem falado com a Tua igreja, Pai. E por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor não nos deixe cair nas armadilhas do tentador, ou nas armadilhas da nossa própria mente, do nosso próprio eu, mas que possamos vencer através da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, nesta tarde te peço que o Senhor faça um extraordinário em nossos corações. Que o Senhor, Pai, possa nos levar a ter uma experiência nova com o Senhor. Que o Senhor possa nos alimentar neste momento. Faz chover neste lugar, Senhor. Deus, assim como as costas anseiam pelas águas, aqui estamos nós ansiosos pelo Senhor. Ansiosos pela Tua palavra, Senhor. Ansiosos pela Tua palavra, Pai. Como terra seca, precisa
Assim como a coisa que seja por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti. Faz chover, faz chover. Querido Espírito de Deus, faz chover em nossos corações nessa tarde, Senhor. Deus, não nos deixe morrer espiritualmente em meio a essa calamidade. Não nos deixe, Senhor, perder a essência de adoradores. Não nos deixe, Senhor, nos envolver demais com as coisas deste mundo, a ponto do mundo ser o nosso Deus. Não nos deixe. Não nos deixe, Pai, temer mais a dificuldade do que glorificar o Teu nome mediante o Teu poder e a Tua soberania. Não nos deixe, meu Pai, sermos fracos a ponto de abandonar a nossa fé. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe. Por isso, Pai, te pedimos que o Senhor faça chover neste lugar. Faça chover em nossos corações. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Obrigada, Pai. Te louvamos, Senhor, por essa rica oportunidade. Te louvamos, Pai, te louvamos, te louvamos. Todos vocês que, por acaso, trouxeram um dízimo, oferta, e gostaria de compartilhar nesta noite, nesta tarde, você tem a oportunidade de depositar aqui ao gasofilaço. Mas ainda assim eu peço que vocês continuem no mesmo espírito de adoração, de busca, de louvor ao Senhor. Amém, Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem responder, Senhor, seu trovão e o
descansarei, pois sei que és Deus. Pai, tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, acabamos de dizer que descansaremos, pois sabemos que Tu és Deus. E ainda nessa mesma certeza, ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco nessa tarde, através do Teu servo, em o nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. É de descanso que você está precisando. É de descanso que nós estamos precisando. É de descanso, querido, que nós estamos necessitados. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você. Há descanso disponível. Bendito seja o nome do Senhor. Oh! Descansarei, pois sei. Só os instrumentos tocando. Levante as tuas mãos, querido. Há um descanso eterno disponível para a igreja de Cristo Jesus. Não há tempo de perturbação, não há tempo de medo, de trêmulo, não há medo, não há momento de você entrar de desespero. Deus está no controle. Deus está no controle. Se você deseja o descanso, há um descanso disponível da parte de Deus, da parte do Senhor, em meio às lutas, em meio à tempestade, em meio aos trovões, ao meio aos sons estrondantes dos trovões. Há um Deus que cuida, que zela, que protege. Bendito seja o nome dele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sobre a tempestade eu vou. Descansarei, pois sei. Ei, no meio da tempestade não tem outra coisa para se fazer a não ser descansar nele. Aleluia, aleluia. Oh. Levante as tuas mãos, queridos, porque mais do que um cântico, é uma profecia. Haverá descanso para você, haverá descanso para sua casa. O teu coração tem onde repousar. Oh, aleluia. Oh, você pode aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, ainda que o trovão venha, ainda que o mar se revolte, há um descanso em Deus para mim e para você. Oh, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração, querido. Eu tenho uma palavra para você nesta tarde. Ainda que as coisas piorem, ainda que as notícias venham ser mais assustadoras, há um descanso em Deus. Como foi pregado aqui,
Na última quarta-feira do Salmo 131, como uma criança já crescida, desmamada, nós vamos encontrar um descanso nos braços do Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Há um descanso disponível da parte de Deus. Descanse nele. Descanse no Senhor. Levante as suas mãos lindas que Deus te deu. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. 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 Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 46. Nós poderíamos iniciar essa leitura um pouco antes, mas eu gostaria de enfatizar esse texto, essa mensagem, o sermão desta tarde, essa reflexão, justamente nesse versículo de número 46. Atos capítulo 2, versículo 46. Diz assim o texto sagrado, olha o que diz o texto: diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém, queridos? Diga comigo, com alegria. Diga mais forte, com alegria. Podemos assentar. É sobre essa alegria que está aqui em Atos 2, 46, que eu quero falar com você nesta tarde. Eu não quero falar sobre outra coisa nessa tarde, a não ser esta alegria que a igreja participava, beneficiava da parte de Deus. Logo no início, quando a igreja foi instituída, o texto diz que diariamente os irmãos perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e eles tomavam as suas refeições. E o texto diz que muito mais do que tomar as refeições, do que se reunir diariamente, eles faziam isso com alegria, e era feito isso de coração. É sobre essa alegria que eu quero que você se atenta nessa tarde. O relacionamento, querido, entre os irmãos era de alegria e de satisfação. Havia satisfação no relacionamento entre os irmãos no início da igreja. Embora eles congregavam no pátio, mas eles congregavam alegres. Embora, querido, eles vendiam e doavam, mas eles faziam isto com muita alegria, com muita singeleza de coração. Eu quero ler mais alguns versos de Atos, que se encontram no capítulo 4, do verso 34 e 35. Diz assim o texto, está falando da mesma igreja, da mesma época, do mesmo momento. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Entre eles quem? Aqueles alegres de coração. Não havia necessidade entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nota, irmãos, que dentro do contexto em que o texto fala de uma reunião diária, de uma reunião que eles se reuniam alegres, eles falam que não havia necessidade, porque aqueles que tinham, eles vendiam para poder suprir as necessidades daqueles que tinham. Aqueles que eram necessitados se alegravam em Deus, e aqueles que doavam também se alegravam por poder doar. Esta é a igreja, esta é a alegria que está aqui proposta para nós no início da igreja. Nós temos um homem na Bíblia, José,
por sobrenome Barnabé, que quando ele vendeu uma propriedade, ele doa para a igreja, para distribuir aos necessitados. Olha o que está escrito no texto, ainda do capítulo 4, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou ao pé dos apóstolos. Queridos, a Bíblia diz que eles se reuniam nas casas após os cultos. Mas o texto diz muito mais do que isso. Diz que eles se reuniam e havia alegria. Era um povo que tinha uma alegria extrema no coração, que chegava a ser externada essa alegria, ao ponto que ficou registrado, de poder estar reunidos, cultuando, ajudando uns aos outros. É interessante isso, porque aquilo que foi plantado na igreja, parece que os apóstolos deram continuidade durante os seus ministérios. Quando você vai para a carta de Romanos, no capítulo 16, Paulo, já no final da carta, ele vai demonstrar um outro tipo de apóstolo que nós não estamos acostumados a ver. Paulo vai fazer algumas recomendações de mais de 30 pessoas que passaram pelo ministério dele. Entre essas pessoas, nós vamos encontrar no versículo 3 ao 5 uma referência a Priscila e Áquila, e aqueles que se reuniam na casa deles. Nota, irmãos, que essa participação de reunião, de casa em casa, de cultuar em casa, de se reunir, como que depois do culto se reunisse para, que palavra foi hoje? O que foi aquilo? O que ele falou? Como que estava aquilo nas escrituras? Como é que Deus falou hoje na igreja? E aquele milagre, aquela cura, aquela libertação, e aquele cântico, aquele louvor, aquele mover do Espírito, depois do culto, após o culto, ainda era o motivo de haver mais um culto, mais uma reunião, para que eles pudessem reviver aquilo que tinha acontecido no culto. É claro, queridos, a alegria que os irmãos recebiam, o povo de Deus nas suas casas, também recebiam e conviviam com aquela alegria. A alegria que acontecia entre eles nas reuniões, contagiava os lares, as casas que recebiam os irmãos. Hoje, tem pessoas que não gostam nem de receber pessoas na sua casa. Pessoas, na verdade, que fecham as portas dos seus portões, para que as pessoas não tenham acesso à sua vida, à sua família, à sua casa, ao seu ambiente familiar. Parece que a igreja perdeu um pouco a sua característica. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Quantas pessoas, queridos, que se dizem crente, mas se encontram tristes, aborrecidas, decepcionadas, com medo, distantes. O texto, o versículo que nós lemos, diz que se reunir, congregar, era motivo de uma grande alegria. Era algo que era próprio do coração. Pessoas decepcionadas, aborrecidas, pessoas que são templo do Espírito Santo, que precisam que coisas aconteçam para que eles se sintam alegres. Nessa tarde aqui não precisa acontecer nada na igreja para alegrar o seu coração. Aí na sua casa, você que está nos assistindo, nada precisa ser feito aqui de extraordinário da parte de Deus para que o seu coração se alegre, porque o seu coração precisa encontrar a verdadeira alegria em Cristo Jesus, por aquilo que Ele já fez por nós. Ele já morreu por nós, Ele já perdoou os nossos pecados, Ele já nos deu vida, e isto precisa ser motivo de grande alegria nos nossos corações.
Deus não precisa promover nenhum movimento no nosso meio nesta tarde. Deus não precisa usar ninguém aqui de uma maneira extraordinária e falar com alguém do outro lado, para que esse culto tenha a sua beleza, para que ele produza alegria. Nós somos felizes, nós somos alegres, nós encontramos a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Movimento que produz alegria não é movimento da parte de Deus. Isso não é alegria da parte de Deus, isso é entusiasmo. E o entusiasmo, irmãos, advém por conta das circunstâncias do momento. A verdadeira alegria independe do momento, das circunstâncias. Se é nos dias de abundância, nós estamos felizes. Mas se é no dia também da escassez, nós permanecemos felizes, alegres no Senhor. Nós não dependemos de nenhum resultado para que essa alegria possa brotar dos nossos corações. A vida dos crentes da igreja de Atos era uma relação completa de alegria. Aqueles 120 irmãos que foram cheios do Espírito Santo, como que um candelabro foram acesos, ou seja, uma lâmpada do Espírito que se acendeu, e eles viraram de cabeça para baixo, irmãos, o maior império daquela época. Roma foi abalada pela pregação do Evangelho. Roma foi abalado, o Império Romano foi abalado, através do nome que se era pregado, o nome de Jesus Cristo, através dos apóstolos. Os discípulos chegaram a ser chamados e tratados por Roma como pragas, para que você tenha uma noção do que como foi que o Evangelho se estendeu naquele momento através dessas pessoas que se reuniam e que tinham a alegria verdadeira do seu coração. E se você me perguntasse, pastor, por que isto aconteceu? A igreja tinha uma visão diferenciada do reino dos céus. A igreja tinha uma visão diferenciada do verdadeiro Evangelho. Olha aqui, irmãos, o que acontecia na igreja, Atos 2:45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja cheia do Espírito Santo, de vez do irmão ganhar, ele vende, ao invés dele receber, ele doa. Esse é o tipo da igreja que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Um Espírito Santo trabalhando, mudando os valores internos, pessoais, plantando em nós os valores eternos, os valores do reino. Esta é a igreja de Atos dos Apóstolos. E se você me perguntasse o que a igreja atual deveria fazer, pastor, nesse tempo de pandemia, a mesma coisa da igreja de Atos, porque Deus não mudou, permanece o mesmo. Uma igreja que encontra alegria em Deus, satisfação em Deus. Quando o Espírito Santo trabalha no coração do homem, coisas que valorizamos, não valorizamos mais. E coisas que não valorizávamos, passamos a valorizar. Se o teu coração ainda está preso naqueles valores antigos, é sinal que ainda está faltando algo da parte de Deus, para ser realizado, para completar essa obra na sua vida. Porque Cristo, irmãos, quando Ele passa a ser o centro das nossas vidas, nós passamos a olhar diferente, a falar diferente, a pensar diferente, a caminhar diferente. A igreja de Cristo pensa como Cristo pensa, ela anda como Cristo direciona, ela estende as mãos como
o próprio Cristo veio ao nosso encontro. A verdade é que nós temos tantas dificuldades para trabalhar, devido, querido, à unidade que é tão exigida nas Santas Escrituras. Há lugar e momentos que nós devemos estar mais juntos do que você possa imaginar. Há determinados momentos e épocas em que nós precisamos estar bem mais perto, bem mais juntos, embora ainda distantes, mas muito próximos, através do amor, da oração, da compreensão, do auxílio. Não podemos, nesse tempo de pandemia, ser como a igreja de Corinto, que foi chamada pelo apóstolo Paulo de uma igreja carnal, de uma igreja infantil. Paulo tratou a igreja de Corinto como se fosse uma igreja infantil, eram crianças. E se você olhar para o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, no mínimo ele deveria ser um mestre. Olha o que o autor da carta aos Hebreus diz, Hebreus capítulo 5, verso 12 ao 14, na versão NVI. Olha o que diz: de fato, embora esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Olha o que diz o autor: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Tanto Paulo como o autor aos Hebreus fala, queridos, dessa igreja imatura, dessa igreja infantil, que no decorrer de alguns anos começou a perder a sua característica. Características que nós encontramos em Atos capítulo 2, o início da igreja. Eu quero falar com vocês nessa tarde ainda sobre algumas bases da vida cristã, que são indispensáveis para aqueles que querem ter sucesso e querem ter uma vida repleta de uma grande alegria da parte de Deus. Primeiro, não pode faltar o perdão no meio da igreja. Ou palavrinha difícil, perdão. Segunda coisa, queridos, fazer o bem para aquele que te faz mal. Olhar para as pessoas que te faz bem, tratar as pessoas bem, que te traz bem, é muito fácil. Mas nós somos chamados para fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Terceiro, obedecer às autoridades espirituais. A você que está me ouvindo, que se tornou um desobediente da fé cristã, acha que você agora fala direto com Deus e não precisa de mais ninguém, você está completamente equivocado. Deus usa pessoas, Deus levanta pessoas como autoridade para abençoar, para orar, para ministrar sobre a sua vida. Outra coisa, querido, a fé básica. A fé básica. Depois que passar essa pandemia, não adianta você vir na frente da igreja e falar assim: olha, eu tinha fé que eu não iria ficar doente. Aí vai ficar muito fácil.
Nós precisamos exercer a nossa fé nesses dias de luta e de dificuldade. No meio da tempestade, quando Jesus aparece para os discípulos, ele diz assim: homens de pequena fé. Estava no meio da tempestade, estava no mar, ainda no barco. Ainda é tempo, querido, de você exercer a sua fé. Ainda é tempo de você colocar a sua fé em ação. Quinto lugar, como base da vida cristã, o evangelho precisa ser pregado, o verdadeiro evangelho de Cristo, independente do tempo, do momento e da circunstância. Essa pandemia não pode apagar o brilho, ofuscar o brilho do evangelho de Cristo. Jesus Cristo continua sendo o mesmo e será o mesmo eternamente. Sexto, como base da vida cristã, a convicção de que quando Deus salva, Ele faz tudo sozinho. Nós não fazemos nada, fomos salvos pela graça de Deus. Apenas reconhecemos Jesus Cristo como Senhor, porque o Espírito Santo trabalhou intensamente no nosso coração, para nos colocar de joelho e reconhecermos que Ele é Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos salvou. Essa obra é dele, exclusivamente dele. Glória a Jesus. Ainda como base da vida cristã, nossa santificação depende da nossa renúncia ao pecado. Você nunca vai se tornar mais santo enquanto o seu coração ainda estiver envolvido com o pecado. Enquanto os seus olhos ainda estiverem presos no pecado, você não vai conseguir ter uma vida de santificação. Resultado, não vai conseguir viver essa alegria proposta em Atos, capítulo 2. Faz parte, queridos, da base cristã, a busca pela santificação. A santificação é algo tão tremendo na vida do homem, tão difícil de se tornar, que o Espírito Santo veio, ainda está realizando a obra, nos edificando diariamente. Pensa numa raça ruim, somos nós. Inclusive você que está aí de longe nos assistindo. Pensa num povo ruim. Só o Espírito Santo podia fazer essa obra. Só o Espírito Santo para fazer essa obra. Mas nós reconhecemos a obra dele. E cada dia nós cremos que estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, para a glória e para o louvor do nome dele. Amém, queridos? Amém? Sem Deus você não é nada, e tudo que tem de bom em você tem tudo a ver com Deus. Pode ter certeza disso, não tem nada a ver com essa natureza sua. Amém? Na verdade, querido, nós precisamos lutar para sermos a verdadeira igreja de Cristo aqui na terra. Há uns dias atrás, queridos, um passado bem presente, nós vimos nas redes sociais, por todos os lados, um número muito grande de refugiados venezuelanos buscando refúgio em outros países, inclusive aqui dentro do Brasil. Aqui no Brasil, por causa da política impostas a eles. Os venezuelanos saíram procurando um lugar melhor para se viver e saíram em busca de asilo, de abrigo, saíram em busca de uma nova oportunidade. Aqui no Brasil, uma quantidade absurda de refugiados. E eu quero chamar a sua atenção para isso, querido. Aquele número é muito menor. Se você fosse pegar todos os refugiados da face da terra, é muito, mas muito menor do que o número de cristãos da igreja de Cristo, que estão afastados, distanciados, entristecidos, tentando se refugiar
no lugar errado, achando que as Sagradas Escrituras, os valores eternos, os padrões estabelecidos por Deus, são difíceis de se submeter a eles. Por um lado, tentando achar um jeito mais fácil, se tornando perdidos, afastados e distanciados de Deus. Entram e saem, porque como crianças estão procurando algo para satisfazer o seu ego, os seus desejos carnais, e não estão em busca do verdadeiro evangelho transformador de Jesus Cristo. Por isso não consegue ter uma vida de renúncia, uma vida de entrega total. Por isso não consegue ter uma vida de entrega total. Podemos notar, querido, na igreja de Atos, que eram irmãos consagrados, cheios do Espírito Santo, que atendiam às necessidades. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio, se moveu sobre eles. E depois você vai ver esse mesmo povo se reunindo, se alegrando. Ser cheio do poder de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, não significa que você tem posição exclusiva, especial dentro de um templo, mas que você foi chamado para servir a Cristo, servindo as pessoas, amando as pessoas, atendendo aos necessitados. É o que estava acontecendo na igreja de Atos. É o que estava justamente acontecendo. Pessoas vendendo e depositando os seus dinheiros para poder atender a necessidade. Pessoas que se decidiam a doar parte daquilo que tinha para poder ajudar outras pessoas. Que privilégio, irmãos. Ao mesmo tempo, que responsabilidade da igreja de Atos, de atender os necessitados, de atender os necessitados. Você que está aqui participando deste culto, quando você sair na rua e você vê alguém deitado numa sarjeta, jogado num canto da cidade, aquela fotografia é justamente a sua e a minha fotografia. É a nossa fotografia sem a graça de Deus. É justamente eu e você ali, sem Deus, jogados, afastados, vivendo aquilo que o mundo oferece. Sem a graça de Deus, nós não temos nada a ver com esses dias que nós estamos vivendo. Se estamos vivendo em uma melhor condição, é porque Deus nos alcançou. É porque Deus nos salvou de toda aquela miséria física, espiritual, emocional. Foi Deus quem fez. Por que a igreja é cheia do Espírito Santo? Por que a igreja foi cheia do Espírito Santo? Por que devemos buscar o Espírito Santo diariamente? Porque estas coisas, queridos, só podem ser feitas, realizadas através da ação do Espírito Santo. Segunda coisa, porque isto é maturidade espiritual. Ser guiado pelo Espírito. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. E a igreja não mudou, permanece a mesma. A igreja de Cristo é a mesma. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque se não for pelo Espírito Santo, não somos capazes de abrir mão de nada para ajudar ninguém. Como se um espelho tivesse a refletir sempre a nossa própria imagem. Sem Deus nós somos assim. Eu quero encerrar a minha reflexão desta tarde, uma tarde de culto, de louvor, de ministração da ceia do Senhor. E quero aqui encerrar dando alguns conselhos àqueles que têm participado.
A você que vai assistir esse vídeo futuramente, segue alguns conselhos. Jamais percam a alegria de se reunir como igreja de Cristo. Jamais percam a alegria de se reunir como igreja de Cristo. Segundo, jamais percam a alegria de atender os necessitados. Terceiro, jamais percam a alegria de ser servo de Jesus Cristo. Lembre-se, você foi chamado para servir e não para ser servido. Nós fomos chamados para ser servos. Quarto, jamais percam a alegria de louvar a Deus. Não perca a alegria de louvar a Deus jamais. Você foi chamado para que o nome do Senhor viesse a ser louvado através da sua vida. Você nasceu para a glória de Deus. Você foi chamado para louvar a Deus. Jamais percam a alegria de contribuir no reino de Deus. Contribua com alegria, com paz no seu coração. Contribua com muito amor. Jamais percam, queridos, a alegria de se relacionar com os irmãos. Se relacionar com os irmãos. Pastor, eu estou sentindo tanta falta de abraçar, de pegar na mão, de abraçar o irmão, de beijar o irmão, de beijar a irmã. Ah, pastor, eu sinto tanta falta disso. Mas você ainda tem um sorriso no rosto, mesmo com essa máscara. Mesmo com a máscara. Eu quero que você se coloque de pé, querido. Dê uma olhada para esse irmão, para essa irmã que está perto de você. Dê um tchauzinho para ele. Um sorriso. Isto. Nunca perca a alegria de se relacionar com os irmãos. Você que está aí na sua casa, quem sabe perto de algum familiar, de algum irmão que está assistindo com você, participando desse culto, aproveite esse momento. Jamais percam a alegria da salvação. Jamais percam a alegria da salvação. Davi viveu uma experiência dura. Jamais percam a alegria da salvação. E por último, irmãos, os pastores, líderes que estão nos ouvindo, presbíteros, ministros nesta tarde, onde vocês estiverem, os que estão aqui no templo, nunca percam a alegria do altar. Quando perdemos a alegria do altar, temos que inventar brincadeiras, campanhas, movimentos atrativos. Nunca perca a alegria do altar. Eu quero que você levante as suas mãos, querido. Levante as tuas mãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai Santo, bendito seja o nome daquele que vive, daquele que reina. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa satisfação. Nós nos satisfazemos no Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, bendito seja o nome daquele que está acima de todos os nomes, a qual recebeu um nome. O Senhor o recebeu, reconheceu e deu um nome a ele. Nós reverenciamos o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O sol se apagou. Nós vamos ministrar a ceia neste momento, queridos. Do Salvador. Os obreiros que vão nos ajudar, por favor. Lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Nós vamos servir o pão que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. Estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Vamos também Exaltado é, distribuir o cálice que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Adorado é pra sempre ele ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. ele venceu pra sempre, Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado pra sempre ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o nome daquele que está vivo, daquele que reina, daquele que nem a morte pôde detê-lo. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, ele está vivo. Nós celebramos a sua morte e ressurreição, a vida que ele nos proporcionou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. No Evangelho de Mateus, queridos, no capítulo de número 26, a partir do verso de número 26, diz assim o texto sagrado: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor da remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Pai Santo, Deus de infinita graça e de misericórdia, tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira. Nós cremos, estamos convictos de que o Senhor ressuscitou, está vivo, mas também estamos certos de que o Senhor foi crucificado naquela cruz e morreu em nosso lugar. Por isso, Pai, nós consagramos agora esses pães, que serão utilizados, meu Deus, neste momento. Seja a tua bênção, a tua graça sobre nós, que não seja apenas mais um momento, mas que seja um momento especial na vida dos teus filhos. Nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade. Somos gratos ao Senhor pela obra realizada e por mais esse dia que o Senhor nos concede, onde podemos celebrar mais uma vez a tua vitória e a nossa vitória na cruz do Calvário. Nós consagramos para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Participe, queridos, do pão que representa o corpo de Cristo que foi partido por vós. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. A Bíblia diz que do mesmo modo, depois dele ter ceado, ele tomou o cálice, fez menção do cálice, sendo este o cálice da nova e eterna aliança. Um povo, uma cultura que estava acostumada a ver alianças sendo confirmadas, restauradas, renovadas. De repente Jesus agora diz para os discípulos: a aliança está firmada, uma nova aliança, uma aliança eterna. Te bendizemos, Pai. Consagramos, Senhor, esses cálices, que também servirão a Deus para este momento. Pedimos, Pai, a tua bênção e a tua graça sobre nós, mais uma vez o teu mover sobre a vida dos teus filhos. Toca-nos, Senhor, toca-nos com o teu Espírito, Senhor, nesta hora. Que não seja, Pai, mais um dia de ceia, mas que seja um momento especial das nossas vidas. Nós celebramos, nós estamos aliançados em Cristo Jesus. Participe, queridos, do cálice.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Cantamos aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, Ressuscitou, ressuscitou. pra sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos chegando no encerramento. Nós vamos orar. Você que está aí na sua casa, está participando conosco deste culto. A você, pastor, irmão, que também participou conosco deste culto, nós queremos estender essa oração a favor do seu ministério, da sua igreja, do seu povo. Queremos pedir em favor da vida da Giovana, pela sua saúde. Também vamos clamar em favor da vida do irmão José e toda a sua casa, seus filhos, a sua esposa, ambos estão enfermos. Quero aproveitar este momento para nós orarmos também em favor do irmão Zé, aqui próximo da nossa igreja, e vamos orar também em favor da vida do irmão João, aqui desta casa, pedindo que Deus estenda as suas mãos, que Deus venha trazer uma resposta a você que está aí nos assistindo, participando deste culto. Se você tem o seu pedido de oração, levante as suas mãos onde você está, que nós vamos fazer esta oração. Pai de amor, de graça, de infinita misericórdia, de louvor, nós apresentamos esses pedidos diante do Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor é Deus, e o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Por isso nós clamamos em favor da vida da Giovana. Colocamos, Senhor, a vida do Duia, toda a sua casa, a vida do irmão Zé, do irmão João. Apresentamos, Pai, diante de Ti, ó Deus, a vida do Deli. Senhor, te clamamos, Pai, pela Tua misericórdia, pela Sua graça. Toma a vida, Senhor, da irmã Thelma nas Tuas mãos. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de louvor, de honra e de glória. Mas sabemos também que o Senhor é um Pai que atende às nossas orações, o clamor dos Teus filhos. Por isso nós clamamos, meu Deus. Clamamos, Pai, em nome de Jesus. Põe as Tuas mãos. Traga uma resposta, Senhor.
em nome de Jesus. Pai Santo, nós cremos que o Senhor é Deus. Todas as coisas, Senhor, estão diante dos teus olhos. Te bendizemos, te exaltamos. Muito digno de louvor és tu, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Nós te bendizemos e te exaltamos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ainda ter um período aqui de homenagem. Se você quiser participar conosco ainda, fique à vontade. Quero convidar a irmã Angelita para vir aqui à frente. Irmã Angelita, que está aqui conosco no culto, hoje está aniversariando. Ela não está presente aqui, mas a irmã Neide está trabalhando, vai assistir o culto depois. Nós também queremos parabenizá-la por mais um ano de vida. Pode vir aqui mais perto, irmã. Ok? A você que está aí participando conosco dessa transmissão, esse é o costume aqui da nossa igreja, homenagear aqueles que completam mais um ano de vida. Quando dá bem no dia dos cultos, nós costumamos fazer isso. Então vamos... Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, que sua santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Angelita, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Está encerrado, irmãos. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.